Bom, foram aqui citados assim, vários assuntos que eu gostaria de poder retomar. Infelizmente, a fundo não é possível em tão pouco tempo. Sobre uma coisa muito simples de se olhar e se concluir. Israel não respeita uma só resolução da ONU. Isso é fato, né? Se Israel respeitasse algumas resoluções da ONU, pelo menos estaríamos num panorama melhor. Não há uma, e eu desafio qualquer um a citar uma resolução por completo da ONU que tenha sido implementada por Israel. Simplesmente a ONU se faz de ridícula perante o descaso de Israel com a ONU. O descaso de Israel com o quarteto, durante o mapa da estrada, o período de vigência do mapa de estrada, Israel, com a sua política de não aceitação de qualquer tipo de proposta que avançasse, sendo avançada por Estados Unidos, sendo avançada por União Europeia, Rússia ou ONU, o quarteto, não foram aceitadas por Israel. A proposta de paz do quarteto, o chamado mapa de estrada, esse caminho para a paz, teve 14 emendas de Israel. E simplesmente eliminando o conteúdo desse processo de paz. Então, você não existe um equilíbrio no diálogo. E, desde o início desse diálogo, não existe esse equilíbrio. Com forte apoio dos Estados Unidos a Israel, esse equilíbrio que possibilitaria um diálogo não existe, né? Depois falar que os árabes, não foi dito abertamente, estou dizendo que se diz, né, os árabes são malvados porque eles não integram os palestinos. Ora, os árabes teriam que integrar os palestinos dentro dos seus estados, como Israel integrou os judeus que fugiram dos estados árabes após a criação do Estado de Israel, porque antes não havia problema. Bom, os palestinos não querem ser integrados na Síria, nem no Líbano, nem na Jordânia, nem no Egito, porque eles não são sírios, libaneses, jordanianos, egípcios, eles são palestinos. E eles reivindicam o retorno à Palestina, a criação de um Estado palestino. Bom, e a história da guerra defensiva, isso leva a um ciclo de argumentos sem fim, né? Por quê? Porque, se a gente olhar o início, a gente tem que olhar assim, como que se dá a dinâmica histórica disso. A dinâmica histórica é de colonização. Muito bem, essa colonização aconteceu e os árabes não aceitaram essa colonização. De fato, não aceitaram. O que hoje está na mesa? Está na mesa uma proposta que é a proposta da Liga Árabe, por exemplo. Está na mesa a proposta da Autoridade Nacional Palestina. E o problema da divisão do governo. Então, existem propostas, mas a Palestina não tem uma representação porque o governo está dividido. Essa divisão foi produto de um boicote internacional a uma eleição que foi democrática, limpa, com toda a comunidade internacional tendo suas missões vigiando essas eleições. Foram as eleições mais limpas de todo o Oriente Médio, de várias regiões. Hamas ganhou uma maioria para o Conselho Nacional Palestino e a comunidade internacional não aceitou. Passou a cortar o repasse de verbas para a autoridade nacional. Não é esmola, é um repasse de verbas decidido pelos acordos de Oslo. Cortando esse repasse de verbas, a economia palestina ruiu. Professores não tinham salário, toda a população simplesmente passou a ter que sobreviver, sabe-se lá como. Então, ruiu. Em 6 meses, a pouca estrutura palestina existente ruiu. Isso levou a que Hamas e Fatah se separassem. Fatah assumiu o governo da Cisjordânia, sabendo que teria um respaldo internacional, e Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza. Depois disso, em 2007, ainda tentaram formar um governo de coalizão, de união nacional. Durou 2 meses. Por quê? Porque não trouxe o reconhecimento da comunidade internacional. Por quê? Porque hoje os islâmicos são os terroristas da vez. Agora, terrorismo, então. O que é o terrorismo? É o ataque a uma população civil, indefesa. Bom, gente, se você for falar em terrorismo, pelo amor de Deus, né? O ataque à faixa de Gaza. O que foi isso? Uma população fechada, que não podia sair, não tinha para onde fugir. Quando Israel bombardeou Beirute, refugiaram-se de 4 milhões de libaneses, 1 milhão se refugiou. 1 milhão fugiu do Líbano. Os moradores de Gaza, 1,5 milhão de pessoas não podiam sair, porque estão presos. Tecnicamente, segundo as convenções de Genebra, Gaza é território ocupado. E a responsabilidade do Estado de ocupação manter o bem-estar de uma população ocupada, segundo as convenções de Genebra. Israel faz isso? Não. Cria uma autoridade palestina, coloca nas suas mãos o papel de
polícia do gueto. É isso que foi reduzido o seu interlocutor para a paz. Certo? A polícia do gueto. Agora, que perspectiva de negociação a gente pode ter? Não existe igualdade para diálogo. Se a comunidade internacional não se posicionar, fazendo como a gente está fazendo hoje, discutindo, a gente não tem como ajudar a que uma igualdade de posições possa, a partir de dentro, a partir dos palestinos e a partir dos israelenses, de ambos, se chegar a uma solução justa e uma paz durável. Obrigada.